Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B da EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para continuar a tratar do tema de Teorema de Tales, que está presente no sexto banco de atividades de matemática da Prefeitura de Itatiba, lá no nono ano. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de deixar um recado. Fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário e sempre que sair, utilize máscara e higienize suas mãos com álcool e gel. Vamos tentar fazer tudo o mais correto possível para que o mais breve a gente possa retornar à nossa normalidade. Bom, dado esse recado, a gente pode começar então a gente pode continuar, melhor dizendo, a falar sobre o Teorema de Tales. Eu vou dar mais alguns exemplos que aparecem no OLEP e aí finalmente a gente finaliza, né, esse tema do Teorema de Tales que está lá no sexto banco. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Esse exemplo, ele diz o seguinte: determine o valor de x na figura abaixo. Tá? Ele quer saber quanto vale o comprimento aqui, né, desse segmento na reta S. Então, bom, primeira coisa que dá para a gente observar nesse exercício é o seguinte: trata-se de um caso clássico do Teorema de Tales. Por quê? Porque eu tenho, né, as retas paralelas lá, ó, o meu feixe de paralelas, né? Lembrando que o feixe de paralelas é composto por 3 ou mais paralelas. Então eu tenho o meu feixe de paralelas e eu tenho as minhas transversais aqui que cortam esses feixes de paralelas, ó, uma reta, outra reta, tá? Então é um caso clássico do Teorema de Tales. Bom, aqui tem uma pequena diferença dos exercícios que a gente viu anteriormente, que é o seguinte: nesse caso, né, as retas elas estão se cruzando, tá? Elas estão se cruzando. Então, nesse caso, quando as retas se cruzam, vale a pena a gente pintar as retas, tá? Vale a pena a gente pintar as retas. Então, eu vou pintar aqui de vermelho a reta S, tá? Só para eu saber, ó. Vou pintar a minha reta S de vermelho. Claro que você poderia usar outra cor, então minha reta S estou pintando de vermelho. Quem são os segmentos da reta S? Bom, esse aqui é o primeiro segmento, que vale x. E este aqui, ó, é o segundo segmento, que vale 20. Tá? E agora eu também vou pintar a minha reta R, perdão. Pintei a S, agora eu vou pintar a R. Antes de começar o exercício, então estou pintando agora a R de verde. E aqui na reta R, os segmentos são 16, né? Esse primeiro segmento aqui, 16. E esse segundo segmento aqui, 12. Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente certificar, né, de quem são exatamente os números em cada reta, quem são exatamente os segmentos em cada reta. Bom, uma vez que a gente pintou, né, eu só estou pintando no caso em que essas duas retas se cortam, que as transversais se cortam. Agora que a gente pintou, bom, aí sim a gente pode, né, começar a resolver. Então lembra como era? Eu falava para vocês olharem para uma reta qualquer, pode ser a S, pode ser a R, olha para uma reta qualquer, tá? Pega uma reta qualquer, vou pegar aqui no caso a S, tá? E monta uma fração com os segmentos, né, dela. Né? Então, quem são os segmentos da S? Claro que poderia ter pego a R, mas quem são os segmentos da S? X e 20. Então, eu vou montar uma fração com os segmentos dela. X sobre 20. Bom, aí eu uso igual. E agora eu vou na outra reta, a reta que eu não escolhi inicialmente. Agora eu vou na outra reta, na reta R. E eu monto uma fração com os segmentos correspondentes. Quem que é o correspondente do x na outra reta? Né? O x está em cima.
Quem que é o correspondente do x na outra reta? Bom, é o 16, né? Que também é o segmento superior aqui nessa reta. Então, o x, correspondente do x é o 16. Então, como o x está em cima, o 16 vai em cima também. E quem é o correspondente do 20? Bom, o correspondente do 20 é o 12, né? Então, como o correspondente do 20 é o 12, e o 20 está embaixo, o 12 também vai ficar embaixo. Certo? Então, eu monto uma fração, eu pego uma reta qualquer, né? No caso aqui, peguei a S, monto uma fração com os segmentos dela, e aí depois eu vou na outra reta e tento achar os correspondentes. Os correspondentes têm sempre que ficar na mesma posição. Então, o x está aqui em cima, o 16 vai ficar aqui em cima também, porque é correspondente. O 20 está embaixo, o correspondente dele, que é o 12, vai ficar embaixo também, na outra fração. E aí, finalmente, a gente pode, né, multiplicar em cruz. E vai ficar 12x, subir um pouco, 12x igual a 20 vezes 16, que já vou adiantar que dá 320. Então, o x vai ser 320 dividido por 12, certo? E bom, aí a melhor coisa que a gente faz aqui é simplificar, né? Dá para dividir por 2 em cima e dá para dividir por 2 embaixo, para a gente tornar essa divisão mais simples. Se eu divido por 2 em cima e embaixo, aqui vai dar 160, aqui vai dar 6. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo também, para simplificar essa divisão, vai ficar mais fácil. Aí se eu divido em cima por 2 e embaixo por 2, em cima dá 80, e embaixo dá 3. E aí essa divisão aqui, 80 dividido por 3, não dá para efetuar de maneira inteira, né? Então a gente para por aqui mesmo, tá? Claro, vocês poderiam ter feito essa conta aqui, 320 dividido por 12, e dar um número com vírgula, não seria um problema. Eu estou parando aqui na minha fração, tá bom? Estou parando na minha fração, na resposta x igual a 80 terços, ok? Poderia fazer a divisão direta, daria um número decimal. Quando der um número decimal, uma dízima periódica, melhor dizendo, né, que vocês vão ver que nesse caso aqui vai dar uma dízima periódica, é melhor deixar o resultado como fração mesmo, tá bom? É mais elegante. Certinho? Por que eu pedi para vocês pintar? Por que eu comecei pintando as retas, né? Porque se a gente não pinta as retas e não distingue os segmentos, gente, é muito comum, né, montar a fração x sobre 12. Porque eles estão aqui no mesmo lado. Mas eles não estão na mesma reta, né? E lembra, né, na maneira de resolver, né, a gente vai, escolhe uma reta e monta uma fração com os segmentos dessa reta. Não mistura uma com a outra, tá bom? Então, por isso que nesses exercícios em que as duas retas transversais se cruzam, vale a pena a gente pintar cada uma das retas e distinguir os segmentos de cada uma delas, tá bom? E por fim, o nosso último exemplo da aula de hoje é este aqui. Este aqui. No triângulo abaixo, BD é paralelo a CE. Vou até colocar uma barrinha aqui. O segmento BD é paralelo ao segmento CE. Estou querendo dizer que esse segmento aqui, BD, é paralelo ao segmento CE. Determine os valores de x e de y. Tá bom? Bom, esse exercício aqui é mais estranho, né? Por que ele é um pouco mais estranho? Porque não aparenta ter um teorema de Tales aí no meio, né? Aparenta ter o teorema de Tales. Porque não tem retas, não tem o feixe de paralelas e aparentemente não tem as transversais, é um triângulo. Mas assim, gente, imagina que a gente prolonga aqui o lado BD, ó. Imagina que eu prolongo o lado BD, tá? Prolonguei. Imagina que a gente prolonga o lado CE. Prolonguei o lado CE. Estou prolongando isso aqui. Imaginem que por A, a gente traça uma paralela também. A reta BD e CE. Então, a gente traça uma paralela aqui. Então, ó, eu vou acabar
destruindo um pouquinho a figura aqui, mas imagina então que a gente prolonga esses dois lados e traça uma paralela ali. E aí a gente prolonga essa reta aqui para cima e para baixo, e prolonga esse outro lado do triângulo para cima e para baixo. Agora sim a gente tem o nosso teorema de Tales. As retas estão se cruzando, mas lá em cima, então nem vou precisar pintar para resolver esse problema. E agora sim dá para ver o teorema de Tales, né? Aqui estão as retas paralelas e aqui estão as minhas transversais, ok? E aí eu tenho duas incógnitas, olha lá. Lembra, quando tem duas incógnitas, em geral, não é bom trabalhar com a fração x sobre y, ou y sobre x, porque vai ter duas incógnitas na mesma equação, e aí a gente não vai conseguir resolver, tá? Então, o que a gente faz quando a gente tem duas incógnitas? Que segmento que a gente usa para montar as frações lá? A gente usa o segmento todo quando eu tenho duas incógnitas. Tá vendo? Como eu tenho aqui xy, eu vou usar todo esse segmento que vale 32 para montar minha fração. Então, sei lá, eu vou escolher essa reta aqui, ó, que tem as letras, tá? Vou escolher essa transversal que tem as letras. Ok, escolhi ela. Agora vamos montar as frações com os segmentos dessa reta. X sobre y não é legal, porque vai ficar duas incógnitas. Então vamos pegar esse segmento todo, 32, vamos montar a seguinte fração, 32, que é esse segmento todo, e x, 32 sobre x. Tá? Esse todo dividido pela parte de cima. E agora vamos na outra reta, né, que tem o 21 e o 7, e vamos tentar achar os correspondentes. Quem que é o correspondente do 32? Aqui, ó. Quem que é o correspondente do 32 na outra reta? Bom, o 32 é tudo isso, né? Todo esse lado. Então, o correspondente dele também vai ser todo esse lado aqui. Que mede quanto todo esse lado? 28. Então, na parte de cima da fração aqui, né, eu vou colocar 28, lá na outra reta. E nessa reta aqui, quem que é o correspondente do x, né, que agora a gente está precisando descobrir o correspondente do x. Bom, o correspondente do x, nessa reta aqui, é o 7, porque o x é a parte de cima aqui é o 7. Certo? Eu peguei, então, só retomando, fui lá e escolhi uma reta, peguei essa reta aqui, essa transversal. Depois, eu montei a fração, com os segmentos dessa reta que eu escolhi. Só que se eu montasse a fração x sobre y, eu teria duas incógnitas, não ia dar para resolver. Então, eu tive que pegar o segmento todo, porque esse segmento todo eu conheço. Então, para montar a fração, eu peguei o segmento todo e o x, tá? Montei a fração 32 sobre x. E aí, eu fui na outra reta e busquei os correspondentes. O 32 estava aqui em cima. Quem que é o correspondente do 32? Para eu pôr aqui, é o 28, porque é o segmento todo aqui. E quem que é o correspondente do x? Para eu pôr aqui, é o 7. Tá? Porque é a parte de cima dessa reta. E aí, agora sim, a gente pode multiplicar em x, né? E aí vai ficar 28 vezes x, 28x, igual a 32 vezes 7. 28x, bom, vamos lá. Vamos multiplicar 32 por 7. Então, 32, vamos lá, 32 vezes 7. 7 vezes 2 dá 14, sobe 1. 7 vezes 3 dá 21. 21 com 2 que subiu, com 1 que subiu, 22. 224. Então, x vai ser 224 dividido por 28. A gente pode aqui, né, ir simplificando para ver se a gente melhora, né, a nossa fração, né, porque tentar dividir logo de cara não parece ser coisa fácil. Então, vamos dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Se eu dividir por 2 em cima, vai ficar 112. Se eu dividir por 2 embaixo, vai ficar 14. E aí dá pra gente, mais uma vez, né, os dois números são pares, dá pra gente tentar simplificar mais um pouco, dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. 112 dividido por 2 dá 56. E 14 dividido por 2 dá 7. Bom, e aí ficou mais fácil, né? 56 dividido por 7
Quantas vezes o 7 cabe no 56? Se a gente olhar, né, rapidinho lá na tabuada do 7, a gente vai ver que o 7 cabe 8 vezes no 56, exatamente 8 vezes. Beleza? Então aí a gente descobre o x. Né? Descobrimos o x. O x, então, é igual a 8. Então essa partezinha aqui, né, o x, ele vale 8, na verdade. X é igual a 8. E aí, para descobrir o y, eu poderia até usar o teorema de Tales mais uma vez, ou, mais facilmente, para eu descobrir o y, é só eu fazer 32, que é o todo, que é todo isso, menos 8. 32 menos 8. Só eu fazer 32 menos 8. Tá? 32 menos 8. E 32 menos 8 dá 24. Ok? Sem precisar usar novamente o teorema de Tales aí, mais fácil. Então, y é igual a 24. X é 8, y é 24. No desenho não parece tanto, está desproporcional, né? Tá fora de escala, mas o desenho em si não precisa coincidir com a realidade no que diz respeito aos tamanhos, tá bom? Então, nesse exercício, o x é 8 e o y é 24. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem me procurar no WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima aula.